Bonjour, je suis Lua Cheia, l'épouse du Mestre Negrodinho. J'ai commencé la capoeira il y a 15 ans en France avec d'autres groupes. À la base, c'était un sport, c'est devenu une passion, notamment avec mes voyages au Brésil. Et avec mon mari aujourd'hui, c'est un mode de vie. Le travail ici, c'est vraiment pas facile. On n'a toujours pas de reconnaissance parce qu'il n'y a toujours pas de fédération en France. Qui dit pas de fédération dit qu'on est reconnu au niveau culturel, non pas au niveau sportif. La capoeira, nous, on promulgue avant tout un combat, une lutte et pas une danse. Aujourd'hui en France, c'est encore très difficile de faire reconnaître ce sport. Néanmoins, on avance, on lutte avec mon mari, Mestre Negrodinho. Ça fait 15 ans qu'on travaille, ça fait 15 ans qu'on lutte. Dinho forme ses professeurs, ses maîtres, ses contremaîtres. Et aujourd'hui, je pense qu'on est une qualité de manifestation qui est de plus en plus à un niveau auquel on essaie toujours d'augmenter, d'avancer. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que c'est très difficile pour des Français qui n'ont pas cette culture d'avoir la même passion, d'essayer de transmettre ce sport de la même manière. Pour eux, ça reste parfois un sport qu'on pratique dans la journée. Pour certains, ça devient vraiment une passion et très peu un choix de vie. Tout doucement, grâce à tout ce qu'on amène au quotidien, on commence à rencontrer des gens qui ont envie de s'impliquer et qui ont envie de monter pour pouvoir enfin faire reconnaître ce sport. Voilà, vou falar pouco português. Eu sou Lua Cheia, a esposa do Mestre Negrodinho. Hoje a gente está lutando na França para fazer reconhecer a capoeira. Não é como no Brasil, não é o segundo esporte nacional. Aqui é muito difícil, já faz 30 anos que a capoeira está aqui. Tem muitos capoeiristas de rua que têm arte na mão, mas não é o mesmo arte que a gente está ensinando nas escolas de capoeira aqui. Hoje em dia ainda tem muito trabalho aqui, muito trabalho. A gente precisa de capoeirista que tenha essa paixão, como o Mestre Negrodinho, que quer transmitir essa paixão, que quer avançar, lutar e crescer para fazer reconhecer seu esporte, não como uma dança, mas como uma luta, porque eu acho importante hoje em dia de não esquecer que a capoeira vem da escravidão e isso faz parte do patrimônio cultural do mundo. E a gente deve guardar essa filosofia. Capoeira não é arte de rua, assim, não é arte sem importância. É uma coisa que faz parte da história e a gente deve se lembrar. Não esquecer nunca. É sair do Brasil, mas cada nessa terra tem para ver com a capoeira. Eu sou descendente de branco. Eu conheço a história de meus pais, de meu avô, de minha bisavó. Cada pessoa de minha família lutou, fez a guerra, avançou. Mas cada foi também protetor de uma terra, protetor de uma coisa. Hoje em dia, a gente deve dividir essa terra e viver em harmonia. Mas para respeito, para toda essa guerra que se acontecer, a gente não deve se lembrar do passado. E a capoeira serve a isso, de se lembrar do passado, avançar e continuar de viver com paixão. O que a gente quer transmitir aqui na Europa é essa paixão, é essa diferença, essa cultura, essa cor, essa harmonia, essa musicalidade que a gente deve guardar no nosso coração para viver junto. Pronto, GNPC é isso, somos nós, nosso grupo, Nação Pernambuco, Mestre Negrodinho.